Bom, eu vou continuar com um assunto que foi puxado aí pelo Cláudio Humberto agora há pouco, a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ontem ficou bastante clara a má vontade dos senadores com a Lava Jato, especialmente com procuradores ligados a Deltan Dallagnol. 2 deles não foram reconduzidos. Foi uma derrota, né? Foi uma derrota, uma coisa que não acontece com muita habituidade, né? E aconteceu em função exatamente da má vontade dos senadores com os procuradores e, por extensão, com a Lava Jato. E o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, foi um dos articuladores da rejeição desses 2 nomes que concorriam à recondução ao Conselho do Ministério Público, porque eles se recusavam a fazer qualquer procedimento contra Deltan Dallagnol. Ficou claríssimo isso. Exatamente. Esses 2 procuradores lá no Conselho Nacional do Ministério Público foram assim, baluartes da rejeição da abertura de procedimentos contra Deltan Dallagnol em razão aquele processo administrativo disciplinar, né, que foi em abril isso, né? E os 2 foram contra a abertura desse processo administrativo, mas sobretudo eles vinham sempre recusando, votando contra e articulando contra quaisquer encaminhamentos de senadores, né? Como são eles quem, afinal de contas, é o Senado que referenda a indicação para esses conselhos, né, conselhos de controle aí do Ministério Público, da magistratura, etc., onde chegou a vez da forra, né, e eles foram derrotados. Chamam-se Lauro Nogueira Machado, que é um dos mais destacados procuradores do Brasil, e também Dermeval Farias Gomes, esse representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eles eram considerados assim, digamos, representantes da turma ou da geração Dallagnol, né, no CNMP, e de fato, Zé, é uma derrota da Lava Jato e é uma afirmação do Senado, assim, meio que desafiando, assim, ó, não temos medo do Ministério Público, basicamente. E foram votações significativas. O Nogueira ele foi rejeitado por 36 a 24 votos e o outro por 33 a 15. Portanto, assim, foram... E assim, o Senado Federal não tem essa, como é que eu diria, essa tradição de rejeitar indicações, né? Em geral, referenda e tal. É aquela coisa, os senhores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. E nem sequer contam votos, é uma coisa meio... Mas ontem não. Ontem eles fizeram questão de se fazer a votação e articulado pelo Davi Alcolumbre também, meio que referendado por ele, o Davi Alcolumbre também atendendo aquela parcela do Senado Federal que tem razões de sobra também de bronca do Ministério Público por terem sido ou serem investigados por eles. Pois agora, é, dentro do Ministério Público, né, que tem aí um novo titular, ele vai ter muito trabalho, Augusto Aras, né? Ele vai ter muito trabalho. Ontem, por exemplo, depois dessa decisão aí do Senado rejeitando os 2 nomes, o Bial Dalu, que era o terceiro da lista tríplice, entendeu que é um claro sinal de retaliação para agentes públicos e atinge diretamente o Ministério Público de uma maneira geral. Agora, o comportamento do Ministério Público foi absolutamente perfeito nesses últimos anos. Ele não merece reparos? Todos devem ser reconduzidos aos seus cargos? Essa é uma questão que acho que precisa ser debatida também, não é? Não é porque alguém se colocou na posição de principal desafiador de um sistema corrupto e existia, e ao que tudo indica, existe ainda um sistema corrupto entre políticos, partidos, alguns setores da sociedade civil. É inegável, é sempre importante lembrar o bom serviço prestado pela Operação Lava Jato. Agora, a Lava Jato não é 100% acerto, tem erros também. As conversas que vêm sendo divulgadas pelo Intercept, por exemplo, apontam para determinados erros e para a necessidade de imposição
de alguns limites que precisam ser dados ao Ministério Público em determinados momentos. E essa história de lista tríplice já acabou, né? O presidente já fez uma escolha e não tem mais lista tríplice, né? Não tem mais o que quem estava na lista tríplice acha. Não tem lista tríplice, acabou, né? É simples assim. Não, apenas como referência, sinal de que ele representa uma boa parcela do Ministério Público. Claro, sem dúvida, eu estou dizendo não a respeito da sua informação, claro. Eu estou dizendo que me parece que há dentro do Ministério Público essa questão mal resolvida, uma espécie de mágoa, né? Então, sempre alguém da lista tríplice vai aparecer para dizer o que faria se ele tivesse sido escolhido. Não foi. Fica para a próxima. É uma prerrogativa do presidente, né? Tomar essa decisão. Em relação a esses erros, né, abusos que foram cometidos pelo Ministério Público, isso fica claro, por exemplo, no caso que eu trouxe aqui no meu destaque, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes anulando aquele acordo que resultaria na criação de uma fundação a ser gerenciada por procuradores de primeiro grau lá lá de Curitiba, e eles inclusive cogitaram, como mostraram aquelas transcrições do site, né, das conversas, eles cogitavam inclusive, eu acho que já tinham feito até o convite, para que o Rodrigo Janot fosse o presidente dessa fundação, da qual fariam parte os integrantes da Lava Jato, para gerenciar 2,6 bilhões de reais. A montanha de dinheiro que isso significa é uma coisa espantosa. Mas nesse voto, o ministro coloca de maneira muito clara, né, a sua repulsa e até ele acusa o Ministério Público de haver se passado por representante legítimo do Brasil para assinar um acordo lá com a Justiça Americana. Desde quando, quer dizer, isso não faz parte das prerrogativas do Ministério Público, nem muito menos de promotores lá de primeiro grau, não sei se a expressão é correta, mas assim, de promotores lá de Curitiba. Quer dizer, se o Ministério Público fosse parte legítima para afirmar esse acordo, teria que ter sido feito pelo Procurador-Geral ou pela Procuradora-Geral na ocasião do acordo, né? E não pelo chefe da Força Tarefa lá de Curitiba. Quer dizer, abusos, né, excessos, com toda certeza, foram cometidos, e isso acabou gerando esse caldo aí que resultou nessas rejeições de ontem. Para você ter uma ideia, pelo menos um desses procuradores cujas indicações foram rejeitadas ontem, eles foram aprovados, um deles foi aprovado na comissão, na CCJ, em junho. Eles estão cozinhando esse cara desde junho para ir para o plenário. E finalmente o Davi Alcolumbre, quando põe no plenário, põe para ser rejeitado. Foi o que aconteceu ontem.